Tudo bem, pessoal? Nós vamos seguir aqui com o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje é o vídeo 44. Estamos na parte 2 do capítulo 18, que se chama Apontamentos à Margem. Eu brinquei que esse título, né, que foi dado ao capítulo, acabou sendo genérico porque ele trata de vários assuntos e não dá para enquadrar exatamente dentro de algum ponto específico da mediunidade. Mas como a gente pôde ver no capítulo anterior, naquela parte em que a gente tratou, o ponto central era a lei de cooperação. Nós estávamos falando basicamente sobre a cooperação. Só para lembrar o contexto, tinha a dona Ambrosina, aquela médium do mandato mediúnico, daquela missão, né, um grauzinho, um grau a mais de responsabilidade. Tinha ela psicografando, André Luiz, Hilário e Wallace, eles saíram da sala de passe, voltaram para a sala aparentemente central, onde estava acontecendo ali o trabalho, psicografia. E o Hilário especialmente indagava sobre o porquê da reunião mediúnica, se uma vez que a espiritualidade não entregava tudo pronto e de mãos beijadas, o porquê da reunião mediúnica. E aí que entra a questão da lei de cooperação, né? Eles ajudam, entregam uma parte, mas a responsabilidade de caminhar é nossa. Em síntese. Então vamos voltar para a parte do capítulo. E aí a última parte que a gente leu, que é de onde a gente vai retomar hoje, vai iniciar a observação do André Luiz aqui sobre uma senhora que está na reunião e o filho dela desencarnou. Então a gente vai ler novamente esse trecho para dar seguimento aqui no nosso vídeo. A essa altura, não longe de nós, simpática senhora monologava em pensamento. Então, André Luiz aqui, ele vai descrever tudo aquilo que ele está percebendo, que ele está captando dos pensamentos dessa senhora. Então, de modo que fica claro para a gente aqui que tudo, essas vozes que a gente tem na cabeça, elas estão no nosso campo, elas estão irradiando. E quem consegue sintonizar, quem tem condições fluídicas, sabedoria, quem tem ali os recursos, consegue sintonizar e perceber o que está acontecendo. A essa altura, não longe de nós, simpática senhora monologava em pensamento. Meu filho, se você não está morto, visite-me. Venha, venha, estou morrendo de saudade e de angústia. Fale-me alguma palavra pela qual nos entendamos. Se tudo não está acabado, aproxime-se da médium e comunique-se. É impossível que você não tenha piedade. Eu lembro de ter destacado no vídeo anterior o tanto de colocações no imperativo, né? Como se a mãe pudesse dar ordens. E ela em nenhum momento submete a vontade dela à vontade de Deus. Então a gente terminou o vídeo fazendo críticas, sempre na visão acadêmica, respeitosas, sabendo que a gente tem uma dor tremenda aqui dessa mãe, mas é essa posição de não submeter a nossa vontade à de Deus. A gente terminou com isso. Então não vou alongar de novo. Se não viu, por favor, precisamos do vídeo anterior para que isso faça sentido. E a gente vai seguir aqui. As frases amargas, embora inarticuladas, atingia-nos a audição qual se fossem arremessadas ao ambiente em voz abafadiça. Aqui tem um ponto, né? Como ela está com essa dor, ela imprime maior tônus a esse pensamento. Então, ela está numa vibração mais baixa, tem mais energia nesse pensamento, de modo que fica mais fácil para que outras entidades, para que mais entidades percebam. Se fossem pensamentos mais sutis e elevados, talvez houvesse uma dificuldade maior de sintonia, porque não consegue entrar em certas faixas, né? Se ela só estivesse pensando no íntimo dela, de uma frequência mais sutil, que é inacessível a espíritos mais densos, ou que estão no estado de vibração mais difícil, provavelmente eles não saberiam o que está pensando, por falta de sintonia. Mas aqui,
o André Luiz deixa claro que, assim, isso é quase retumbante no ambiente, né? Seguindo, leve rumor, a retaguarda feriu-nos a atenção. Então, aqui falando de um murmurinho, vamos chamar assim. Um rapaz desencarnado apresentou-se em lastimáveis condições e avançou para a triste mulher, dominado por invencível atração. Então, já podemos imaginar que é o filho dela que está aqui. Da boca amarfanhada, ou seja, uma dificuldade aqui de falar, escorria a amargura em forma de palavras comovedoras. Mãe, mãe, gritava de joelhos, qual se fora atormentada criança, conchegando-se-lhe ao regaço. Mãe, mãe, não me abandone. Estou aqui, ouça-me, eu não morri. Perdoe-me, perdoe-me. Sou um renegado, um náufrago. Busquei a morte, ou seja, suicídio, quando eu deveria viver para o seu carinho. Agora sim vejo o sofrimento de perto e desejaria aniquilar-me para sempre, tal a vergonha que me aflige o coração. Então, aqui vai a grande lição para quem tem ideações suicidas. E isso é muito pesado, né? Muito duro. Acabar com o corpo não vai acabar com o sofrimento. Então, na verdade, a gente sabe que só vai agravar a coisa do lado de lá. Porque aqui, normalmente, a gente ainda tem pessoas próximas, por mais que talvez não tenha muita a depender de cada caminhada de cada pessoa, mas a gente ainda tem um ou outro ali que pode dar uma mão amiga para ajudar. Quando a gente passa por essa questão do suicídio, a hora que vai para o outro lado, os que avançam primeiro não são mãos amigas. Os que primeiro chegam são os que vão querer puxar para baixo. E provavelmente já são os que estão incutindo ou ampliando essas vozes na cabeça para fortalecer essas ideações suicidas. Né? As pessoas em muitos pontos já trazem certas questões, e aí, né, quando a gente tem o processo da obsessão, tem os espíritos ali fortalecendo todo um cenário. Então, quem atenta, quem chega a fazer isso, a recepção do outro lado, em primeiro lugar, tende a ser desses espíritos. Aí agora sim, né? A gente, com relação a quem fica e quem conhece alguém, quem infelizmente tem alguém próximo que passou por isso. O que a gente pode fazer do lado de cá é a oração. E muita oração. A gente tomar essa questão dessa mãe como lição, no sentido de que existe sofrimento, mas assim, pedir a Deus. A gente curvar a nossa vontade à vontade maior e pedir a Ele, pedir a intercessão do alto, quando possível, tão logo possível, e pedir para acalmar esse coração que se foi, acalmar outros que estejam ali cercando e que intentem, né, tiveram essa intenção de aguçar e impulsionar esse ato contra a própria vida, mas também todos os outros que estejam na mesma situação. Eu sempre gosto de espelhar a minha oração quando eu vou pedir por alguém, seja uma pessoa conhecida ou seja um atendimento no centro. A gente está pedindo ao alto por aquela pessoa, mas não só por ela, por todos os envolvidos naquele drama e todos os outros que estejam passando por situação igual. É uma forma, eu acho, honesta de a gente exercitar a nossa fraternidade e a gente ampliar o socorro. Então, acho que torna a coisa mais idônea, torna mais justa quando a gente pede por um caso, mas também a gente amplia. Então, para que a gente possa cada vez mais aprender com o Cristo, a gente tem que exercitar esse pedido em favor da coletividade e não só de um caso em particular.
Mas lógico, né? A gente é movido por um sentimento, a gente é movido por um drama. Então ele é o nosso motor para a oração, mas tão logo a gente tenha feito e depositado tudo nas mãos de Deus, a gente também pede por todos os outros casos. Seguindo, a matrona, a mãe, não lhe via figura agoniada, contudo, registrava-lhe a presença por meio de intraduzível ansiedade a constrangir-lhe o peito. Quer dizer, ela chamou por ele, ele veio. Só que ele veio com todo um drama. Então isso acabou sendo algo até mais complicado para ela. Ela, né, por falta de conhecimento, como a gente abordou no vídeo anterior, deixar claro que ela não tem conhecimento sobre o espiritismo aqui. Então ela não tem noção de que esse filho, de que esse espírito, ele está numa situação de drama. E, né, ninguém muda num passe de mágica. Então, se ele tinha um drama enquanto encarnado, ele continua carregando esse drama e essa energia toda, uma vez que ela pede a presença, essa energia chega dessa forma até ela. Então, é difícil aplacar qualquer sofrimento na mãe, uma vez que o espírito ainda tem o sofrimento dele. 2 vigilantes aproximaram-se, arrebatando o moço ao colo materno e ladeando por nossa vez o assistente, que se deu pressa em socorrer a senhora em lágrimas, ouvimos-la clamar mentalmente. Não será melhor segui-lo, morrer e descansar? Meu filho, quero meu filho. De repente, aqui, ó, uma vez que ele se aproxima, ela passou a manifestar uma ideação suicida, que até então não estava se apresentando. Então ela, de repente, trouxe esse mesmo tom de pensamento. E é interessante, como que eu falo, né? Durante as gravações aqui, como que a gente tem muita intuição. Porque eu já tinha lido essa parte aqui umas 3 vezes. E isso não tinha vindo com tanta clareza para mim. Não tinha vindo, na verdade, esse ponto da aproximação dele e o quanto isso provocou uma ideação suicida na mãe. Isso me foi dado agora. Aulus aplicou-lhe recursos magnéticos, com o que a desventurada criatura experimentou grande alívio e, em seguida, Aulus informou: anotemos o caso desta pobre mãe desarvorada. Então, uma lição que passa talvez despercebida aqui no parágrafo anterior. Aulus aplicou-lhe recursos magnéticos e a criatura experimentou grande alívio. A gente lembrar que o trabalho com as energias do passe ou outros tipos de trabalho honestos que sejam feitos dentro de uma casa, seguros, honestos e, enfim, dentro da prática do espiritismo, os trabalhos no campo da energia, eles ajudam a descomprimir, ajudam a afastar eventuais presenças que estão ali dominando, povoando o campo mental e o campo do sentimento. Então, a razão de ser dos tratamentos energéticos é aliviar as pressões para que a própria pessoa consiga ressurgir. Então é como se fosse ali um trabalho de poda, de rega e de adubo. A gente afasta o que é possível, o que é permitido, dá condições para a pessoa se reerguer, só que quem tem que fazer o papel, quem tem que fazer o trabalho é a pessoa. Então a gente tem que ter isso sempre com muita clareza dentro de um centro. Seja com encarnados ou desencarnados, a mesma coisa no diálogo. A gente oferece meios, mas é a pessoa que tem que andar com as próprias pernas. E aí o nosso papel, enquanto trabalhador, trabalhadora, é chamar a atenção da pessoa para isso e estimular que ela faça essa caminhada. Inclusive, ontem, de quarta-feira, que é o trabalho na minha casa, teve um diálogo exatamente sobre isso. Sobre, né, nós oferecemos recursos e meios para você andar, mas quem tem que andar é você. Foi bem nesse sentido, que chama para uma autorresponsabilidade, né? Que no caso era um espírito que com facilidade ele terceirizava a situação dele para uma outra pessoa, né, para um outro espírito, um afeto dele. Então ele julgava que o drama dele decorria por conta de outro. E
E aí me veio, né, essa orientação de a gente chamar para autorresponsabilidade. Enfim, voltando aqui para o texto. Anotemos o caso desta pobre mãe desarvorada. O filho suicidou-se há meses e ela ainda não consegue forrar-se ou se proteger da flagelação íntima. Em sua devoção afetiva, reclama-lhe a manifestação pessoal sem saber o que pede, porque a chocante posição do rapaz constituir-lhe-ia pavoroso martírio. Quer dizer, se ela pudesse ver o jeito que ele está, seria ainda pior, né? Se ela visse como que ele ficou, como que ele ainda está. Não poderá, desse modo, recolher-lhe a palavra direta. Quer dizer, não tem condições de ele se manifestar. Seria desastroso. Entretanto, ao contato do trabalho espiritual que aqui se processa, incorporará energias novas para refazer-se gradualmente. Então, basicamente, o Aldous falando o que eu introduzi aqui, né? Lembra, ele magnetizou, ele auxiliou aqui com energias, e a partir disso, dentro de uma orientação também que tem que ser dada dentro da casa, na preleção e na conversa mesmo, quando é possível, orientar para uma caminhada de renovação. Seguindo. De certo, acrescentou Hilário com inteligência, não terá resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida. No entanto, adquire forças para recuperar-se. Isso mesmo, acrescentou aqui o Aldous. Aliás, André Luiz, considerei ao meu modo, a mediunidade de hoje é, na essência, a profecia das religiões de todos os tempos. Aqui tem uma coisa interessante que me chamou a atenção para o Espiritismo. Na verdade, um pouco antes de eu entrar em contato mais profundo com o Espiritismo, eu já estava com questionamentos assim, né? Por que que antigamente os povos antigos aí tinham seus profetas e depois silenciou? Por que que assim, Deus parou de falar com a gente? Que eles eram melhores ou, enfim, o que acontece, né? Algumas vertentes depois eu fui entender, né? Alguns até vão dizer que com Jesus a profecia se cumpriu e tá tudo bem, encerrou. Mas isso não seria suficiente para mim. Eu ainda ia ficar assim, mas tá bom, mas e aí, né? Por que que hoje a gente não tem esse contato, não tem essas manifestações que indiquem uma atividade mais direta aí do divino e do transcendente, né? Aí com o Espiritismo tudo fez sentido para mim, né? Especialmente que nós temos o privilégio de ser quase contemporâneos de Chico, alguns com mais idade que eu, contemporâneos a ponto de ter visto ele em trabalho, eu era criança, então não faz sentido. Mas a gente vê que, assim, a mensagem ainda segue aqui, né? Médiuns em todos os pontos, trazendo a realidade espiritual que não se encerrou. E aí agora o capítulo vai dar uma guinada mais ou menos nessa coisa da mediunidade, sobre as comunicações e o que ela tem a nos oferecer. Então, considerei que a mediunidade de hoje é, na essência, a profecia das religiões de todos os tempos. Sim, aprovou Aldous prestimoso, com a diferença de que a mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, considerando-se a madureza do entendimento humano à frente da vida. Quando eu li o capítulo aqui a primeira vez, antes de montar o material, eu leio sempre e já vou grifando alguns pontos. Eu já destaquei algo aqui, que é o seguinte: quando ele fala a mediunidade hoje é uma concessão à humanidade em geral, eu já enxerguei que ele estava dando uma pincelada sobre o seguinte: hoje, você trabalhar num centro, você ser médium, apesar de exigir estudos, e é por isso que a gente está aqui também, mas não se trata de um processo iniciático e não tem aquela coisa do ocultismo. Não, a gente estuda para melhorar, para poder servir com mais qualidade e com fidelidade, mas não se trata de algo misterioso, místico, né? Diferente assim de outras culturas e povos. E aí na minha cabeça, quando eu li isso aqui, eu pensei especialmente nos egípcios, que já tinham um contato com os mortos
com todas as aspas, eles já tinham esse trato muito mais próximo com o plano espiritual, só que era algo reservado, algo ali dos iniciados. E hoje a gente não tem isso, né? Hoje a coisa é muito mais aberta e é uma pena que ainda sejamos poucos em quantidade em termos de espíritas, né? No Brasil somos mais, no mundo somos muito pouco. Mas se for para ser, será. Seguindo aqui. O fenômeno mediúnico não é novo. Nova é tão somente a forma de mobilização dele, porque o sacerdócio de várias procedências jaz há muitos séculos detido nos espetáculos do culto exterior, mumificando indebitamente o corpo das revelações celestiais. Aqui ele está dando mais pistas de que ele está falando também dos egípcios, né? Então, assim, ele está deixando mais claro que esse conhecimento já vem de mais tempo. E, enfim, né? É uma visão um tanto diferente, especialmente aqui no caso da reencarnação e a questão da mumificação. Mas esse conhecimento já vem sendo trabalhado. Hoje a gente tem ele com muito mais simplicidade. Notadamente o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo como que se enquistou no superficialismo dos templos. Então, uma crítica aqui ao movimento cristão, modo amplo, que fica preso nessa questão do culto, que é basicamente exterior, e hoje mais ainda com as teorias aí de prosperidade material, em que a religião está cada vez indo mais para Mamon e menos para Deus, né? É o tempo inteiro Mamon, dinheiro, o diabo, o demônio, e cada vez menos Deus. E Jesus, propriamente, cada vez menos. E aí a gente tem que tomar esse cuidado no espiritismo também, para a gente não ficar só preso no obsessor, não ficar preso só no crescimento da casa e a gente não olhar a qualidade do trabalho e como que as pessoas estão. Se as pessoas internamente estão indo mais para Deus e para Jesus na sua simplicidade, ou se também não está começando a entrar essa ideia de que o espiritismo é quase como uma reunião de elite, é quase como, né, encontro num shopping de uma reunião de elite. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não tornar o espiritismo cada vez mais próximo de Mamon também. Era preciso, pois, libertar-lhe os princípios do cristianismo em benefício do mundo que cientificamente hoje se banha no clarão de nova era. Por esse motivo, o governo oculto do planeta, oculto por quê, né? Colocando aqui a sutileza vibratória das regiões superiores, algo que não nos é acessível na nossa esmagadora maioria, da mesma forma como eu falava dos pensamentos sutis, que eles são ocultos a quem não consegue sintonizar. Mas a gente tem nossos intérpretes aqui com a mediunidade. Além de ter tido o próprio Jesus com os evangelhos aqui escritos, nós temos as mensagens e temos o contato mediúnico que nos revela um pouco mais esse oculto. O governo oculto deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal, ou dos iniciados, fosse trazida à praça pública, então ao povo, a fim de que a noção de eternidade, por meio da sobrevivência da alma, despertasse a mente anestesiada do povo. É assim que Jesus nos reaparece agora, não como um fundador de ritos e fronteiras dogmáticas, mas sim em sua verdadeira feição de redentor da alma humana, considerando especialmente que ninguém morre e nós somos herdeiros da nossa vida, tanto intimamente quanto do planeta. A gente, acho que foi o vídeo anterior que nós falamos disso também.
que isso foi falando sobre a cooperação, né? Que os desencarnados auxiliam aqui na Terra porque também eles vão reencarnar. E é interessante nesse olhar que eles também encontrem uma Terra melhor. Mas assim, isso acontece dentro da dinâmica, porque quem é do bem faz pelo bem, não faz pensando em que vai ter uma Terra melhor, mas é uma consequência. Então a cooperação se justifica em última instância, ou na primeira instância, tipo, algo mais externo e mais exterior mesmo, só por isso ela já se justificaria, por essa renovação entre os planos, pelo progresso, né? Ou, como diria a obra de André Luiz, pela evolução em dois mundos. Então, sobre Jesus. Instrumento de Deus por excelência, ele se utilizou da mediunidade para acender a luz da sua doutrina de amor. Se a gente puder resumir Jesus, essa é a palavra. E Jesus resume todos os profetas dentro desta palavra. Então não tem como a gente pensar em espiritismo fora desta palavra. Sempre que a gente tiver alguma dúvida sobre alguma situação ou algum conceito, essa é a palavra por excelência. Se a gente está pondo qualquer outra palavra no lugar dessa, qualquer outro sentimento ou ideia no lugar dessa, nós estamos tirando de cena Jesus e colocando em cena alguma outra coisa. Porque se a gente quiser entender o Espiritismo com Jesus, essa é a palavra por excelência. Esse é o norte, é essa luz que reflete em tudo. Restaurando enfermos e pacificando aflitos, em muitas ocasiões esteve em contato com os chamados mortos. Vamos por aspas aqui. Com os chamados mortos. Alguns dos quais não eram senão almas sofredoras a vampirizarem obsidiados de diversos matizes. E além de surgir em colóquio com Moisés materializado no tambor, ele mesmo é o grande ressuscitado, que nós sabemos na visão espírita aqui, né? Essa ressurreição aqui, ela não se dá a nível físico. Legando aos homens o sepulcro vazio e acompanhando os discípulos com acendrado amor, para que lhe continuassem o apostolado de bênçãos. Hilário esboçou o sorriso de um estudante satisfeito com a lição e exclamou: "Ah, sim! Tenho a impressão de começar a compreender." Os trabalhos da reunião tocavam a fase terminal. Nosso orientador percebeu que Gabriel se dispunha a grafar a mensagem de encerramento. Então, grafar aqui quer dizer que ia psicografar, não ia ser pela psicofonia. E o Gabriel, ele é a entidade que cuida da Dona Ambrosina. Então, ia usar da psicografia dela. Se dispunha a grafar a mensagem e, respeitoso, pediu-lhe cunhar. Então, aqui, nosso orientador percebeu que Gabriel ia fazer psicografia. E, então, o nosso orientador respeitoso pediu ao Gabriel para cunhar alguns conceitos em derredor da mediunidade, ao que o supervisor aqueceu gentil. Então, o Aldous pediu para o Gabriel, nessa psicografia, para o Gabriel falar algumas coisas sobre mediunidade. E o Gabriel, ok, vamos fazer. Vamos entender. O Aldous pediu isso, provavelmente, né? Ok, para o grupo, era uma mensagem que fazia sentido, por isso que o Gabriel deu ok. Mas ao pedir isso, ele já estava trazendo essa lição para a gente. Então, é para o André Luiz e para o Hilário, que são ali os pupilos dele neste momento, os aprendizes. Só que é uma mensagem que já chega para nós. Né? E nós estamos no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então faz todo o sentido que ele faça esse pedido, que ele está instruindo o André Luiz e o Hilário nesse campo. Então, feito o pedido, o Gabriel deu ok. Dona Ambrosina entrara em pausa ligeira para alguns momentos de recuperação, porque ela estava no trabalho ali da psicografia de entidades, né, dos espíritos em sofrimento em geral.
E agora a gente está mudando o perfil vibratório. O diretor da reunião rogou silêncio para o remate, para a finalização dos serviços, e tão logo reverente quietação se fez na assembleia, então estabeleceu ali o silêncio necessário, o condutor da casa controlou o cérebro da medianeira, então Gabriel se conectou nas forças nervosas ali, tomou-lhe o braço, escrevendo aceleradamente. Então, começou a psicografia. Em rápidos minutos, os apontamentos de Gabriel estavam concluídos. A médium levantou-se e passou a lê-los em voz alta. Meus amigos, dizia o mentor, dizia Gabriel, é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados na Terra, mas sim o caminho direito de nosso ajustamento à vida superior. Ou seja, esse parágrafo aqui resume toda aquela explicação do Aulus sobre a lei de cooperação, a mediunidade e a lei de cooperação. Aqui está o resumo. E é interessante, né? Porque quem está dizendo aqui agora é o Gabriel. Não são palavras do Aulus. Só que a gente tem um entrosamento perfeito da mensagem, né? Então vamos ler de novo. É indispensável procurar na mediunidade não a falsa chave para certos arranjos inadequados na Terra, mas sim o caminho direito de nosso ajustamento à vida superior. Então não é para resolver problemas externos. Ajuda, ok. Só que essa ajuda é para que a gente se reposicione perante a vida superior, perante a obra maior, né? A gente se acerte internamente. Seguindo. Compreendendo assim a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação de médium. Então, uma nova conceituação de médium. Para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de luta em oráculos e adivinhos, com esquecimento de nossos deveres na elevação própria. E isso muitas e muitas vezes é esquecido dentro dos centros espíritas. E a gente se coloca muito na condição de trabalhador. E quando a gente fala que é um trabalhador, normalmente a gente está pensando em a gente ajudando os outros. Mas a gente esquece que nós somos necessitados, a gente tem muito a melhorar, nós temos inúmeras sombras, imperfeições e contas a ajustar, e por vezes a gente esquece. Porque às vezes é bonitinho, né? Falar, eu sou o trabalhador. Então, nossa, quer dizer, eu já tenho condições de trabalhar. E a gente não se coloca na posição de eu sou trabalhador, porém necessitado. Então, não é aquela coisa do egoísmo de eu preciso de ajuda. Não, é reconhecer que precisa e a hora que a coisa vier, né, a gente vai procurando e vai depurando as imperfeições e Deus vai entregando aquilo que a gente tem que pagar também. Mas é reconhecer o nosso dever de elevação. É por isso que eu introduzi na minha vida e ofereci ao centro há muito tempo, e tem no canal algumas, eu tirei outras, mas enfim, ainda tem algumas meditações que estão disponíveis. Com o tempo eu vou liberar outras, que eu preciso fazer uma edição, que acho que não estava muito boa a qualidade. Mas o caminho da meditação, penso eu que é absolutamente importante quando a gente olha para essa questão da elevação. A gente ter essa prática interior de autoconhecimento e de elevação. Se não fosse assim, desculpa, eu vou voltar para o texto, mas alguma coisa me chama sempre de volta. Se não tivesse essa importância, André Luiz não teria mencionado em Nosso Lar dois ministérios específicos, né? O Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina. Talvez tivesse ficado só até a regeneração. Parava ali. Auxílio, regeneração, comunicação e, enfim, é o que basta aqui para os espíritas. Se fosse só isso, terminava ali. Mas não, ele nos apresenta, embora não aprofunde, porque ele não estava pronto na ocasião para saber mais sobre isso, e a gente não estava pronto para receber mais informações sobre isso, talvez.
Mas ele deixa claro que existem esses ministérios e existe esse trabalho a ser feito no campo de elevação, até que um dia se converta em união com Deus. O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual, por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Então, eu penso que muito mais do que a gente dizer que é trabalhador espírita, é nós termos o olhar de discípulos de Jesus, de aprendizes, para que a gente sempre tenha essa humildade e esse dever de melhoramento. E para que a gente consiga enxergar nas passagens dos evangelhos e mesmo nas parábolas, enfim, para que a gente consiga se enxergar dentro de todas aquelas possibilidades e a gente se aperfeiçoe. Então, ok, trabalhadores, importante, mas discípulos sempre. Dentro das leis de cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora. Entretanto, é imperioso não esquecer que cada qual de nós transporta consigo questões essenciais e necessidades intransferíveis. Então, a gente quase que abriu o nosso vídeo, né, falando sobre isso. Comentei o caso do diálogo que foi feito na reunião de trabalho de ontem do meu centro. E necessidades e questões intransferíveis. Nosso dever. Desencarnados e encarnados, todos palmilhamos extenso campo de experimentações e de provas, condizentes com os impositivos de nosso crescimento para a imortalidade. Então, lembrando que a gente passa as coisas que passa por resgate, mas com a finalidade sempre pedagógica, de aprendizado e de crescimento. Não atribuamos assim ao médium obrigações que nos competem em caráter exclusivo, nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras, porquanto só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão, na pauta das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe. Então, todo mundo que está dentro de um centro tem o dever de crescimento, de autorresponsabilidade e de desenvolvimento dentro das luzes do Espiritismo, mas tem esse dever. Infelizmente, é muito comum a gente se acomodar. Muitas pessoas se acomodam dentro de um trabalho porque já estou trabalhando, enfim, e não estou a fim de enfrentar muitas coisas também, não estou disposto a me deparar com certas questões, então vai levando ali em banho-maria. Diante de nossas assertivas, podereis talvez indagar, segundo os velhos hábitos que nos caracterizam a preguiça mental na Terra. Então podemos nos indagar. Se o Espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, que estarão ambos fazendo no santuário religioso da humanidade? Então, olha que coisa, o Gabriel ele está praticamente falando aquilo que era do pensamento do Hilário. Responder-vos-emos, todavia, que neles reencontramos o pensamento puro do Cristo, auxiliando-nos a compreensão para mais amplo discernimento da realidade. Então, nos ensinamentos, recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações, ou causa e efeito, nossa necessidade de resgate. Equacionando aflitivos problemas do ser, do destino e da dor. Eu fiz um apontamento aqui que isso aqui parece que é uma dica do Gabriel para que a gente estude uma obra de Leon Denis, né? Problemas do ser, do destino e da dor. Então, não acho que foi por acaso que foi colocado dessa forma. Me dá a impressão de que é um convite para que a gente faça a leitura desse livro. E é um livro que há muito tempo eu penso nele
e talvez trabalhar ele em vídeos aqui, mas vamos ver com o decorrer aqui das coisas. Então, recolhemos exatos informes quanto à lei de compensações, equacionando aflitivos problemas do ser do destinador e deixando-nos perceber, de alguma sorte, as infinitas dimensões para as quais evolvemos, nos desdobramos aqui e elevamos. E a ele deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos consorciemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. Ou, se a gente uma hora consegue essa consciência cósmica, significa que nós ampliamos para além do eu, para além do ego, e a gente se conecta com a consciência maior, a gente se conecta com Jesus, nossa porta para Deus, a gente se conecta basicamente com Deus. Alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio, perguntaremos a vós outros por nossa vez. Acreditais, seja pouco, revelar a excelsitude da justiça? Admitir seja desprezível descortinar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade? Acho que um dos pontos como a gente já vive esse ambiente do centro, para nós não é segredo nenhum, não é mistério nenhum que a vida continua, que existe a vida depois da vida. Só que se a gente for parar para pensar, para a grande maioria das pessoas, se a gente sai da bolha espírita e vai olhar e conversar com a maioria das pessoas, essa questão da continuidade da vida e de todos os dramas e tudo que se desdobra no plano espiritual, isso assim, alguns talvez até, eu acho que sim. Mas muitos falam, não acredito em nada disso, só acredito aqui na matéria. Ou outros vão ter uma visão de que, uma visão que céu e inferno, aquela coisa tradicional, e ignora toda uma realidade que acontece. Então a gente é privilegiado de ter contato, de saber, e quem está em reunião mediúnica de viver essa realidade espiritual, porque ela é inacessível a muitas pessoas. E, de novo, o nosso parâmetro aqui é Brasil, então é mais fácil a gente ter pessoas a quem esse conhecimento chegou. Só que se a gente for a depender de onde a gente for, nossa, isso aqui é algo absolutamente ignorado. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência de privilégio, de a gente ter acesso a essas informações. É o que eu falo, Uma coisa é você estudar só uma teoria, um dogma religioso, ok. Para muitas pessoas, vários dogmas fazem sentido e está tudo bem. Quando a gente vive a reunião mediúnica, é muito mais do que palavras, A gente tem ali a certeza absoluta de tudo aquilo que nos é apresentado enquanto lição religiosa. Reverenciemos, pois, o espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos no templo da fé, por meio dos quais contemplaremos de mais alto a esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo, por fim, que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita no reino divino do universo. Então, espiritismo e mediunidade. Aqui me ocorre agora um alerta também, que eu não tinha consciência até a hora de gravar, não tinha visto aqui no texto, que nós temos alguns movimentos que eu talvez possa chamar de mais ortodoxos, que acabam ficando presos no espiritismo letra. Ou espiritismo talvez até mais questionador sociológico do que o espiritismo ação, o espiritismo mediunidade e ação. Então assim, se eu não me engano eu falei disso também no vídeo passado, comentei alguma coisa a respeito disso, e tem horas que a mediunidade está sendo colocada de canto ou diminuída em muitos graus para termos uma análise racional apenas do espiritismo. E é importante a gente buscar
esse raciocínio lógico, afinal Kardec trabalhou muito em cima disso. Só que na mediunidade a gente tem, em grande parte, a consolação. A gente tem essa função de ajudar, de acolher e de abrir o caminho para uma recuperação. E a letra fria dos textos, muitas vezes, não vai oferecer isso para a grande massa. Então acaba ficando uma bolha de intelectuais analisando friamente o espiritismo, só que a gente tem um monte de gente chorando, a gente tem um monte de gente necessitada. E essa frieza intelectual não chega. Então, assim, acho importante todo o trabalho que se procura, se desenvolve para depurar o conhecimento, acho válido, só que não pode ficar nisso. Então, acompanho, acho importante para o raciocínio crítico, mas a gente tem que abrir a mão aqui na mediunidade e socorrer na espiritualidade e no plano espiritual e no plano dos encarnados. Então, penso que a gente não pode ignorar um e outro. A gente não pode ficar preso só na mediunidade e esquecer aqui a necessidade de um espiritismo cada vez mais crítico e consciente, conforme a gente estuda, mas a gente não ficar preso na bolha intelectual. E a gente não esquecer que, muito além dessa questão intelectual, existe a necessidade de transcendência. Então, dentro do espiritismo teórico e dentro da mediunidade, a gente tem que lembrar o nosso dever de transcender, de espiritualizar, de descobrir nossas potências da alma. E talvez por isso o convite aqui para o livro do Leon Denis, Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor, que eu sei que ele é um convite para que a gente se reconheça enquanto espíritos com essa necessidade de evolução. Então talvez o convite esteja ali. Encerrando. A comunicação psicográfica tratou de outros assuntos e, fim da sua leitura, breve oração de reconhecimento foi pronunciada. Então, assim, tratou de outros assuntos, o André Luiz não trouxe porque o foco era a mediunidade. Eu estava aqui nas minhas indagações íntimas, né? Que o Gabriel acabou trazendo, com outras palavras, a conversa que acontecia ali com o Aulus, o André Luiz e o Hilário. Então eu me pergunto assim, se o Gabriel ele já estava de olho no que vinha acontecendo, porque a gente sabe da capacidade dele de captar várias coisas do ambiente, se isso pode ter acontecido, se eventualmente também o Aulus, quando foi fazer essa solicitação que o André Luiz pegou, se em alguma outra camada de vibração, de transmissão de pensamento, de comunicação, se ele não direcionou também algumas coisas para o Gabriel, se ele não deu uma pincelada sobre o que ele queria. Porque a gente tem essa possibilidade também. O texto não traz, porque o André Luiz, né, não tem condições de afirmar o que aconteceu, porque escapa da capacidade vibratória dele nessa época. E para nós fica a dúvida. Como eu gosto de ter esse olhar de curiosidade, eu estou lançando para a gente aqui algumas possibilidades. Porque coincidência, eu acho difícil que seja. O Gabriel falar por coincidência aquilo que estava sendo conversado com o Aulus. Muito difícil esse cenário de coincidência. Não acredito. E enquanto os assistentes tornavam a conversação livre, que já foi feita a prece aqui, enfim, Hilário e eu, ante os conceitos ouvidos, passávamos a profunda introversão para melhor aprender e meditar. Eu nem lembrava que a gente ia terminar com especialmente essa palavra que eu trouxe hoje, sobre meditação. É claro que aqui ele está usando meditação como reflexão, mas eu vou sempre chamar essa importância da meditação como um movimento extra que pode ser feito de transcendência. Mas a gente sabe que toda vez que a gente procura dar um passo em direção a Deus, nós temos a necessidade de descer um degrau mais lá embaixo e resgatar. Então, a jornada de iluminação não é à toa que se fala em purificação, né? Espírito puro.
Para purificar, você tem que resgatar, você tem que acessar suas sombras, o seu passado, os seus débitos, e a gente tem que enfrentar situações. Então, essa caminhada de sublimação, ela tem que ser feita com calma e com consciência. Estou pronto? Estou pronto. Estou no momento que está ok da vida? Tá ok. Então, se eu quiser, sou espírita, tenho livre-arbítrio, se eu quiser, eu vou pedir um pouco mais, né, para chegar mais próximo de Deus, e ele vai falar, claro, venha, mas para isso você tem que purificar um pouco mais. É basicamente isso. E assim a gente encerra o estudo desse capítulo e o nosso vídeo de hoje. Se as reflexões foram boas, se achou interessante, peço deixar o curtir. Comentário sempre ajuda, dá uma força para o algoritmo aqui, para que fique mais relevante na base de dados do YouTube. Mas agradeço especialmente a companhia e a atenção. E quem não é inscrito, lembrar sempre de inscrever. O sininho ajuda a avisar os próximos vídeos, se Deus permitir que eles cheguem até nós. Então, se houver essa permissão maior, a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, obrigado.